Bem, bom dia. É realmente um prazer estar com vocês nesta manhã e abordar o meu assunto, o meu tópico designado, que é o pastoreio familiar. E você pode achar estranho abordar a questão do pastoreio familiar. É uma escritura de pastor que é um dos textos seminais sobre as qualificações para presbíteros. Mas garanto que este é o lugar perfeito para sermos aperfeiçoados. O lugar perfeito por várias razões. Primeiro, quando olhamos para o livro de Tito, se você for comigo para aquele primeiro parágrafo, lá no livro, Paulo nos dá respostas. Realmente o tema do livro, começando no versículo 1. Paulo, um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo, por causa da fé dos eleitos e seu conhecimento da verdade que está de acordo com a piedade, na esperança da vida eterna, com Deus que nunca mente, prometido antes dos tempos dos eternos, e no tempo devido, manifestando no mundo, o manifestado na palavra, através da pregação, com a qual me foi confiada, por ordem de Deus nosso Salvador. Aquela frase lá no começo do versículo 1, o conhecimento da verdade que está de acordo com a piedade. Esse é o tema do livro de Tito. O conhecimento da verdade que está de acordo com a piedade. E ao longo da carta, ele está apontando e fazendo uma distinção entre aqueles que conhecem a verdade e, portanto, são piedosos, e aqueles que não conhecem a verdade e, portanto, são ímpios. A propósito, esse conhecimento da verdade não é apenas informativo. Ele deixa isso claro mais tarde, na carta, que esse conhecimento da verdade a que ele se refere é o conhecimento da mensagem do Evangelho. Na verdade, vamos ver agora, vamos para o capítulo 2, no final do capítulo 2, começando no versículo 11. Capítulo 10 ele fala sobre adornar a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Vestir a doutrina de Deus, eu amo essa frase. Adornar a doutrina de Deus, nosso Salvador, vesti-la. Vesti-la. Como soa a doutrina? Quando você a veste. Quando você a vive. Ele diz, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, treinando-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver uma vida reta e piedosa com autocontrole na presente era, esperando por nossa bem-aventurada esperança a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo para a sua propriedade, zeloso de boas obras. Então, esta é a verdade que devemos saber. É a verdade que Cristo se deu a si mesmo. Cristo morreu como substituto, vicário, uma morte expiatória na cruz, para redimir um povo para si mesmo. Mas para redimir um povo para si mesmo, que não apenas escapa do inferno, mas para redimir pessoas para si mesmo, em virtude de sua redenção, zelosos por boas obras. E ele fica muito particularmente em relação a boas obras que ele está abordando aqui. E ele vai para onde encontra a estrada. E ele fala sobre o lar. Ele fala sobre a casa, sobre a família, que é incrivelmente importante, e ele faz isso em várias de suas cartas. Ele nos dá os códigos domésticos do lar, e a razão pela qual ele faz isso é porque não há lugar melhor para ver e determinar o que você realmente acredita. Amém? Amém? But your spouse and your children, they know. As pessoas falam sobre a dificuldade de criar adolescentes, de criar filhos. Há uma série de razões que tornam difícil criar adolescentes direito. Quer dizer, você sabe uma coisa que torna difícil criar adolescentes, criar filhos? É alimentá-los. Amém, alguém?
certo? Mas outra coisa que torna isso difícil de criar adolescentes é que eles são detectores de hipocrisia ambulante. Exceto os seus próprios. Mas fora de si mesmos, eles veem toda a hipocrisia. Aqui é algo que impede o detector de funcionar por dentro, mas por fora, eles são detectores de hipocrisia ambulantes. Isso é um prego de morte para um homem ou para uma mulher que professa Cristo externamente, mas não o vive interiormente. Porque você não pode se esconder aí, você pode se esconder fora. Alguns de vocês fizeram isso hoje, alguém fez isso essa manhã, ok? Você entrou em uma grande briga essa manhã, antes da igreja. Você sabe, você estava discutindo, você sabe que alguém não acordou na hora, o que quer que seja, apenas um para o outro, certo? Talvez alguém não gostou de como alguém estava dirigindo. Você sabe, então você começa a dirigir, ele estava dirigindo, então você entra no estacionamento, acabou de passar por uma vaga de estacionamento, e por causa de tudo isso acontecendo, você se irrita, e eles estão rangendo dente, e as mandíbulas estão apertadas, e tudo isso, então você estaciona, sai do carro, e eles dizem: ei, irmão, como vai? E você agarrando as mãos um do outro, certo? Isso, quando o casamento das pessoas desmorona, geralmente a resposta na igreja é: espere, o quê? Eles? Porque você pode se esconder lá fora. Não pode se esconder em casa. É onde estamos e quem realmente somos. Você não pode manter sua máscara em casa. Não por muito tempo. E então, lá no capítulo 2, é interessante. Eu quero argumentar para o fato de que esta é a lista que precisamos procurar. Pastores piedosos, não apenas para anciãos. E há pessoas que podem ter problemas com isso, mas eu quero mostrar a você uma série de razões pelas quais acredito que esse seja o caso. Uma delas é quando você vai para o capítulo 2. Veja o capítulo 2. E olhe para o início do versículo 3. Veremos duas coisas aqui, certo? Número 1, vemos toda essa ideia de conhecimento da verdade e de acordo com a piedade, com o amor sendo manifestado no lar, as mulheres mais velhas também devem ser reverentes em comportamento, não caluniadoras ou escravos, tanto de vinho, elas devem ensinar o que é bom e o conhecimento da verdade. E então, aqui para ensinar o que é bom, e então, qual é o resultado do seu ensino? E assim, treinar as mulheres jovens para amar seus maridos e filhos, ser autocontrolado, puro, trabalhando em casa, submissos a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja vilipendiada. Portanto, há um link direto aqui para o conhecimento da verdade, esse ensino sólido do Evangelho e suas implicações. E o fruto nascendo dentro do contexto daquele lugar onde todos vivemos. E temos nossos relacionamentos mais significativos. E vemos a manifestação mais clara de nossa piedade ou falta dela, que é o lar. Temos aquela lista de coisas que as mulheres mais velhas estão ensinando aos homens, ok? Mulheres, o que é interessante aqui, no versículo 6 também exorta os homens mais jovens a terem autocontrole. É isso aí. O ponto é 3 razões pelas quais acredito que a lista para os homens mais jovens é aquela lista no capítulo 1. Meu primeiro motivo, não o meu mais forte, o fato de que não há lista no capítulo 2. Amém? Eu não disse que era o forte motivo, eu apenas disse que é um motivo. Não há lista no capítulo 2. Não faz sentido porque não há uma lista no capítulo 2. Há uma lista, certo? Para mulheres mais velhas e mais jovens. Mulheres, não há lista para homens mais velhos ou mais jovens, ok? Há uma segunda razão. Veja o versículo 7. Mostre em todos os aspectos para ser um modelo de boas obras.
E em seu ensino mostre integridade, dignidade, linguagem sã, que não pode ser condenada, para que o oponente possa envergonhar-se de não ter nada mal a dizer quanto a nós. Mostre em todos os aspectos como um modelo de boas obras. Me diga, por que os anciãos precisam modelar algo que só é exigido deles? Que não faz sentido. Você modelar algo para as pessoas seguirem. Certo? Quero dizer, se ninguém vai seguir você, não é que você está sendo modelo de alguém, ok? Se saindo bem mais, ele diz, mostre-se para ser um modelo. Então a terceira razão pela qual eu estou argumentando aqui, que a lista para todos os homens piedosos. Esta lista que encontramos no capítulo 1. Lembre-se de número 1. Não há lista no capítulo 2. Número 2. Os anciãos devem ser modelo. Algo aqui está no número 3. Não há nada nesta lista que você esteja disposto a dizer, não, vou passar essa para o meu filho. Nada nessa lista. Tudo nessa lista, qualquer pessoa que esteja criando um filho, qualquer cristão que queira criar um filho piedoso, um filho na palavra de Deus, você vai se apegar a tudo nessa lista. E não deixar passar nada. Nenhum ponto dela. Esta é a lista. Que significa homens e rapazes. Ouça-me agora. Se vocês quiserem ver como é isso, como é o que você precisa para se preparar para ser um homem piedoso e um marido piedoso e um pai piedoso que pastoreia a sua família, é nisso que você precisa prestar atenção. É nisso que você precisa prestar atenção. Se você está criando um jovem homem, esse é o padrão pelo qual o chamamos. E é extremamente importante porque se não fizermos, o mundo tem um padrão. E o padrão do mundo é a carteira do campo de bola do quarto. Esse é o padrão mundial. É assim que eles definem a masculinidade. Obviamente, não demora muito para descobrir isso. Nem somos como as mulheres. Se as mulheres querem te conhecer, se a mulher quer te conhecer, ela sabe que você está conectado para direito, ok? Para você reúne as mulheres que nunca conheceram dentro de alguns segundos da conversa. Elas vão falar sobre suas famílias. Eu quero saber, você não sabe o que você está conectado? Quem é sua esposa? Quem é seu marido? Quem são seus filhos homens? Querem conhecer em segundos. Quando você conhece, qual é o seu trabalho? Qual é o código para quanto dinheiro você ganha? Esse é o código. A carteira que estamos nos medindo pela carteira, pela conta bancária um do outro. Ok? Quão bem sucedido você é. Então o campo é... Certo, você é um atleta? É um atleta... Onde você foi com bom? Você era um atleta? Certo, porque é assim que definimos a masculinidade se o nosso filho é um bom atleta. Você sabe, eu joguei, fulano, para tal time e tal, ok, eu joguei, meu filho era ótimo. Eu joguei, ok? E no quarto, conquista com mulheres. É assim que o mundo define masculinidade. Então nossos filhos estão lá fora, naquele mundo, e eles estão ouvindo isso repetidamente e repetidamente. E é assim que você é um homem. É assim que você se compara aos outros homens. E se a gente não tem mais nada para oferecer, o que eles vão ter é a carteira, se você jogou bola, se você for atleta, e o quarto, com a Bíblia em cima. E aquele cachorro que não vai caçar. Então a gente tem que ter esse padrão da Bíblia. Que a gente tem que ter essa foto. Temos que ter esse objetivo em mente. Apresentar o padrão bíblico. Mas a propósito, é assim que pastoreamos os futuros pastores. Amém? É assim que pastoreamos os futuros pastores. Moças, se você está aqui e tem algum interesse e sendo casada, sendo uma esposa e uma mãe, e servindo ao Senhor como uma esposa e uma mãe, preste muita atenção. Porque isso aqui é o que você quer. Amém? Isso não é o que você quer.
Então se arrependa e ensine a si mesmo a querer isso, ao invés de que qualquer outra coisa que você pensou que queria. Agora, com isso em mente, vejamos que eles serão peixes. 3 movimentos aqui nesse texto. O primeiro, o pastor e sua família. Segundo, o pastor e seu personagem. Terceiro, o pastor e seus ensinamentos. E veremos que esses movimentos em ordem inversa nesse versículo. Veja o versículo 5. É por isso que eu deixei você em Creta, para que você pudesse colocar o que resta em ordem e nomear anciões em cada cidade, como eu ordenei, que alguém estivesse acima de qualquer reprovação. Nós veremos essa palavra número 1. Tempos acima de reprovação. Tem que estar acima de reprovação. É a ideia de ser exemplar. Não perfeito. Cristo é perfeito, amém? Está acima das abordagens sobre ser exemplar. Significa que não há cobrança que você possa trazer nessas áreas que vai ficar exemplar nessas áreas. Se alguém acima abordar o marido de uma esposa, significa literalmente o homem de uma mulher. Só alguns de vocês especulam que você conhece. Paulo deve estar falando aqui sobre cultura, onde, sabe, as pessoas praticam a poligamia. Ele está apenas dizendo aqui que você não pode ser um polígamo. Você tem que ter uma esposa só. Não, a frase aqui é um homem de uma mulher. A poligamia não era um grande problema. Esses ciclos. E a outra frase que ele poderia ter usado, se ele tivesse falado sobre poligamia, você poderia usar uma frase que basicamente dizia: não pode ser um polígamo, amém? Mas a frase aqui, de novo, estamos falando sobre caráter. Estamos falando sobre caráter, como ele se manifesta em casa. A ideia é de ser um homem de uma mulher só, tendo o caráter de um homem de uma mulher só. Se eu vou colocar no vernáculo para os jovens, ele não é um jogador. Ele não trata toda mulher como se fosse objeto de seus desejos, de suas afeições. Ele não tem um olho errante. Ele é um homem comprometido com uma mulher só. Ele é um guardião da palavra. É o número 1. É o que queremos criar. É o que queremos modelar. E como pastor, isso é a coisa mais importante que eu posso fazer por meus filhos. É o modelo, é o amor que eu tenho pela sua mãe. É um compromisso com ela. Começa aí. O maior e mais significativo manifestação da minha piedade como homem está aí. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Lá em Efésios capítulo 5, no final vemos que Paulo diz que esse mistério é grande. Mas eu estou falando sobre Cristo e a igreja. É uma imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então este evangelho que pregamos para nossos filhos é retratado e exemplificado no relacionamento matrimonial entre marido e mulher, que é significativo, extremamente significativo. Extremamente significativo. Em segundo lugar, seus filhos são crentes. Isso é uma tradução infeliz. A palavra grega que está sendo traduzida é a palavra pistis para a fé, que é também crença, ter fé ou acreditar. Uma das melhores traduções nesse versículo é que ele tem filhos fiéis. Essa é a tradução amarga por uma série de razões. Em primeiro lugar, uma tradução melhor porque estamos falando sobre caráter. O caráter do homem. E o meu caráter ele pode ser exemplar. Mas meu caráter não salva meus filhos, amém? Nós estamos falando sobre o caráter do homem. Em segundo lugar, seria incrivelmente estranho porque se isso significasse novamente para um presbítero, que é o nosso modelo, se isso significasse para mim um presbítero que seus filhos tivessem que ser convertidos, então toda vez que uma nova criança nascesse em sua casa, ele seria desqualificado. Veja você, veja isso. Porque nós não nascemos crentes, amém? Então isso seria extremamente problemático. A terceira razão
Tem uma tradução melhor, é porque a explicação vem imediatamente depois. Se seus filhos são crentes e fiéis e não abertos à acusação de deboche ou insubordinação. Agora, isso tem a ver com a forma como eles são criados. Você não precisa ser convertido para não ser acusado de libertinagem ou insubordinação. Então, quando colocamos isso no contexto deles, estamos falando sobre caráter aqui. Estamos falando sobre o caráter de um homem como marido e o caráter de um homem como pai. Que ele é exemplar. Ele é um marido exemplar e um pai exemplar. Isso não significa que não haja problemas. É casamento, problemas com seus filhos. Você pode imaginar que alguém está vindo até você para aconselhamento e eles são, como você sabe, o pastor, sabe, minha esposa e eu estamos lutando com isso. Estamos imaginando se você poderia nos ajudar. E você está lutando, o que é isso? O quê? O quê? O que você chama de luta? O que é isso que você chama de luta? Nunca tivemos uma dessas, querida. Nós já tivemos uma luta? Eu não. Não. Exemplar não significa que não há dificuldade. Você é exemplar na maneira como você caminha. Você é exemplar. Exemplar não significa que seus filhos não fazem você querer. Eu não vou terminar isso, ok? Eu não quero dar nenhuma ideia a vocês, a ninguém, ok? Mas isso significa que você é exemplar na maneira como você caminha por isso. Por isso, a maneira que treinamos é a maneira que disciplinamos, é a maneira que corrigimos, e a maneira que discipulamos, e é a maneira que orientamos, que somos mentores. A maneira que restauramos. Então, é isso que estamos modelando para homens, para os rapazes. É o que estamos vivendo como pastores em casa, pastores de família. E é isso que os jovens almejavam. Ser um homem piedoso e fiel. Um homem fiel a uma mulher só. Para uma esposa só. Um homem fiel. É fácil ter muitas mulheres. As pessoas fazem isso o tempo todo. O difícil é ter caráter para ser fiel a alguém. Esse é o tipo de homem com quem alguém gostaria de ficar por muito tempo, amém? Ok. As palavras daquele grande teólogo, Forrest Gump, isso é tudo que eu tenho a dizer sobre isso, ok? E moças, me escute. Me escute sobre isso. Isso é o que você procura, é isso aqui. Você procura por isso. O homem que está procurando uma esposa. Não uma brincadeira. O homem que quer se casar. O homem que quer ser pai um dia. Se ele disser que não gosta de crianças e ele não quer filhos, corra! Sai agora! Primeiro mandamento de Deus foi frutificar e multiplicar. É a parte do motivo de estarmos aqui. E eu sei que nessa cultura em que vivemos e nessa era em que vivemos, nós desprezamos filhos. Mas é mentira. É mentira. Você sabe como eu sei que é mentira? Porque nós não agimos assim no final. Eu costumava dizer isso à minha esposa o tempo todo. Mas quando você era no seu martelo, nós temos 9 crianças. Nós temos 9 crianças. Nós temos 9 crianças. Nós temos 7 crianças ainda em casa. E então nós caminhamos para o aeroporto e as pessoas fazem isso. Então, com seus olhos, é incrível como as pessoas com seus olhos podem falar frases inteiras. Que com seus olhos, eles vão, todos seus. Então, com nossos olhos, nós vamos sim. Meu favorito é quando estamos indo para o aeroporto com nossos 7 que ainda estão em casa e eles vão, esses todos são seus filhos? Eu vou, não, ainda tenho mais 2.
E as pessoas apenas parecem não acreditar. Mas no final, se o Senhor demorar e der a mim e a minha esposa mais 40, 50 anos, e estamos cercados no final de nossos dias por 50 netos e 100 bisnetos, ninguém vai parar aí. Eles são todos seus? São todos seus? Não tem a televisão? Vocês não têm televisão? Não sabem? Não. No final, eles vão dizer que você é abençoado. Essa deve ser nossa atitude. As crianças são uma bênção. Elas são suas heranças. Elas são herança do Senhor. E a outra coisa, enquanto estivermos aqui, não tome isso como garantido. Eu não posso te dizer quantos jovens têm essa atitude. Eles, pela cultura, e você sabe bem, nós não queremos filhos. Talvez você sabe, talvez não tenha filho mais tarde em suas vidas. Eles decidem mais tarde na vida que agora eles querem filhos. Então eles aprendem pela primeira vez que você não tem filho apenas no estalar de dedos. Então agora eles vão, não sabemos. Para Deus, por favor. Deus, por favor. Não compre essa mentira. Não compre, não se preocupe em mentir. Em segundo lugar, a questão do personagem. Versículo 7. Pois o superintendente é Deus, mordomo deve ser acima de qualquer repressão. Aquela palavra novamente, repressão. Então, acima dessa abordagem, a vida familiar. Então, aqui está acima dessa abordagem. Seu personagem tem os pontos negativos e positivos. Ele não deve ser arrogante, de temperamento, explosivo, ou dado a bebida, violento ou ganancioso por jogo. Ele não deve ser. Onde eu deveria, temos que dizer, se vemos isso em nossos filhos, nós corrigimos, nós repreendemos, nós discipulamos, nós corrigimos, nós discipulamos e novamente, e se vimos essas coisas, nós vamos diante do Senhor e oramos para que Deus crie raízes em nossos filhos. Isso não é o que o pastor piedoso faz? E se como marido e pai, você se encontra lutando contra a arrogância e um temperamento explosivo e embriaguez e violência ou ganância, se você está aqui hoje, arrependa-se desse pecado. Vire, afaste-se desses pecados e volte-se para Cristo e encontre perdão, encontre restauração nele. E então, encontre alguém para orientá-lo, discipulá-lo e responsabilizá-lo para que este não seja você. Versículo 8. Mas o hospitaleiro, um amante do bem, autocontrolado, reto, santo e disciplinado. Essa é a imagem, essa é a imagem que queremos para os jovens. É isso que você está procurando. É maravilhoso quantas vezes você encontra um homem que é arrogante ou temperamental, ou um bêbado, ou violento, ou ganancioso, e fala com a sua esposa cristã que está lutando. E aqui está o que nunca ouvi de uma mulher cristã. Nunca ouvi falar que ele não era nenhuma dessas coisas antes de nos casarmos. Nunca ouvi dizer. Geralmente é: sim, eu vi essas coisas, mas esperava, eu tinha esperança que Deus o mudasse. Ou pior, eu tinha esperança, eu esperava que o casamento iria mudá-lo. Casamento, não. Casamento não vai mudar. Apenas Deus pela sua graça. Apenas o Evangelho.
apenas o conhecimento da verdade, que de acordo com a piedade, com o amor. Queremos o hospitaleiro, o amante do bem, o autocontrole reto, o santo e disciplinado. E finalmente, o pastor em seu ensino. Ele deve se manter firme, e a propósito, é aqui que muitas vezes as pessoas dizem sim, essas coisas são gerais e se aplicam a todos os homens, mas certamente o versículo 9 se aplica apenas às pessoas que servem como presbíteros, como pastores, ok? Ele deve se apegar à palavra confiável, conforme ensinado. Você não quer que seu filho se apegue à sã doutrina, ok? Vamos? Você não quer que ele se apegue? Ele deve se apegar à palavra de Deus, à palavra fiel de Deus. Ele não está se apegando à consciência confiável. Fale com ele. Fale com ele sobre a palavra. Pais, não provoque seus filhos à ira, mas crie-los na disciplina e instrução do Senhor. Como ele fará isso se ele não fizer isso? Apegue-se à palavra fiel de Deus, como ensinaram, para que ele possa exortar ou instruir na sã doutrina. Como você instruiu a sã doutrina e você não se apega à sã doutrina? Como você pode instruir se você não se apega? Como? Como você educa seus filhos na disciplina e instrução do Senhor, se você não está instruindo na sã doutrina? Não. Isso também é o que os presbíteros estão servindo como modelo, modelando. O que é o que os homens, como pastores do lar, são responsáveis. E as moças, deixe-me dizer algo, deixe-me dizer isso com toda a urgência que eu puder. Se você não encontrou um homem cuja piedade é algo que você deseja pastorear seus filhos, não se case com ele. Ele será o pai dos seus filhos, o pastor da sua família. Não faça isso. Não me importa quão alto e bonito e rico e o que mais você quiser. Eu não me importo, eu não me importo, eu não me importo. Nunca será o suficiente. E há muitas mulheres cristãs que se casaram por causa de aparência, e por status, e por outras coisas, qualquer coisa. Mas quem imploraria a você? E eu diria, ô menino, ô garota, se você é garota, por favor, não faça isso. Não faça isso. Eu daria qualquer coisa para ter um homem piedoso, que ama o Senhor, que o conhece, que conhece a palavra, que pode me discipular, que pode discipular meus filhos, que pode ser um exemplo divino, ao invés de eu ter que resgatar meus filhos, não apenas do mundo, mas da influência de seu pai ímpio. Nada é mais significativo do que isso. Para que ele possa instruir em sua doutrina e repreender aqueles que contradizem a verdade. Isso, agora, esse texto trabalha de trás para frente. Lembre-se do que ele diz. É o conhecimento da verdade que está de acordo com a piedade. Observe isso. Se você retroceder no versículo 9, se você voltar, você tem um homem que se apega a essa doutrina, para que ele possa ensinar essa doutrina e refutar a falsa doutrina. Esse é o conhecimento dele, da verdade. Conhecimento da verdade de acordo com a piedade. Versículos 7 e 8. Em sua própria vida. E piedade e santidade que se manifesta da maneira como ele pastoreia sua esposa e seus filhos. É para isso que fomos chamados, é isso. É isso que trata o Evangelho. O Evangelho produz isso em nós. Então, juntos, isso deve ser a nossa esperança, como maridos e pais, e esposas e mães. Que nossos lares sejam assim, para que gerações possam ser assim. Não que o nosso lar garanta esses resultados. Mas nós acreditamos que Deus é soberano
sobre os meios, assim como sobre os fins, sobre o final. E se os fins, se o final são gerações santas, piedosas, o meio é uma geração de fidelidade. Em algum momento deve haver uma geração fiel, de fidelidade. Deixa eu dizer isso a você. Meu tempo se foi, já foi embora, mas não temos outro serviço chegando. O último acabou 1 minuto, eu me senti culpado o tempo todo, mas não estou preocupado com vocês, ok? Então... Mas eu quero dizer isso porque alguns de vocês podem não me conhecer ou saber nada sobre mim. Eu sei disso porque as pessoas vêm até mim às vezes e dizem coisas como eu ouço e eu entendo. Que as esposas vêm até mim e dizem eu ouço isso, eu entendo isso. Você sabe que meu marido nunca viu. Meu marido nunca foi exposto a isso. O que você faz se seu marido nunca foi exposto a isso? Eu meio que sorri, a razão pela qual sorri é que eu fui criado por uma mãe adolescente, budista e solteira, no centro-sul de Los Angeles, Califórnia. Infestada de drogas, infestada de gangues, no centro-sul de Los Angeles. Nunca ouvi o evangelho até o meu primeiro ano na universidade. Eu digo tudo isso para dizer que você não tem que crescer com isso para reconhecer a verdade disso nas Escrituras. Nosso Deus é um pai para os órfãos. Amém? Aqui está a segunda coisa. Que nós vem do meu marido se foi. Meu marido morreu. Meu marido foi embora. Eu nunca tive marido. O que eu faço? Você faz tudo que puder. E confie que Deus é um pai para os órfãos. Mas aqui está outra coisa que você deve fazer. Tem um banquinho de 3 pernas aqui no livro de Tito. A primeira perna do banco são pastores piedosos em famílias piedosas. A segunda perna do banco é pastores piedosos nas igrejas que estão modelando isso. E a terceira perna disso são homens e mulheres maduros, piedosos na igreja que estão modelando e orientando e discipulando. Como nós veja no capítulo 2. Então, se isso não estiver presente em sua casa, isso torna-se mais importante que você tenha certeza que está presente em sua igreja. Que você certifique-se de que seus filhos sejam expostos a presbíteros piedosos e viris na igreja que exemplificam isso. E que você encontra crentes piedosos e maduros que viveram isso em suas vidas. Que podem ser mentores para você e modelos para seus filhos. Deus não nos deixou sem uma resposta. Ele não nos deixou sem uma esperança. Ele não nos deixou sozinhos. Isso é importante. Na verdade, o fato é da maior importância que a maioria das pessoas que conhece o Senhor o conheça por meio do seu lar e de sua família. A esmagadora maioria das pessoas sempre foi assim historicamente. Conheceu o Senhor por meio do seu lar, da sua casa e da sua família. Deus usa isso. Deus abençoa isso. Que possamos ser fiéis e confiar nele para fazer seu trabalho enquanto seguimos. Pastores piedosos que estão criando pastores piedosos, que estão ensinando nossos filhos a serem assim, e ensinando nossas filhas a procurar, a ansiar por isso e para não nos contentarmos com nada menos que isso. Vamos orar. Deus misericordioso, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos
pela tua palavra, pela verdade do Evangelho. Nós te agradecemos pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos salva e nos santifica, que nos transforma, que nos conforma conforme a sua imagem, a imagem de Cristo, nosso pastor supremo. Conceda por sua graça que possamos abraçar esse Evangelho e crer nesse Evangelho e sejamos transformados por este Evangelho. E que, como tal, você levante lares piedosos, pastores piedosos, que o Senhor prepare e equipe em um chamado jovens piedosos, homens piedosos e jovens piedosos, que sejam fiéis em seus dias e deem frutos para as gerações vindouras. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso grande desejo. É o que pedimos, porque cremos que está de acordo com a vontade do nosso Senhor, Salvador, Mestre Redentor e Rei. E por isso oramos em seu nome e por sua causa. Amém. Louvado seja Deus. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. Deus abençoe a sua vida.